Olá, meu amigo, espectador do Saúde em Pauta. Nós estamos aqui com um grande amigo, Samuel Padovani Stephen, que é o coordenador do grupo de transplante da Rede D'Or e membro do grupo de transplante do Instituto do Coração. Hoje ele veio bater um papo com a gente aqui sobre transplante cardíaco. Samuel, obrigado por você estar aqui com a gente. Muito boa noite, obrigado você, Wolf, pela oportunidade, pelo convite. Uma honra para mim estar aqui. Muito feliz, muito feliz. Samuel é um amigo, então sempre quando eu começo os programas eu manifesto meu conflito de interesses, né? Então aqui o Samuel é um amigo nosso, cara jovem, extremamente competente. Quando estava frequentando lá o grupo de transplante, um grande amigo, sempre deu uma grande força para mim lá, quando estava frequentando o grupo de transplante lá do INCOR. Samuel, vamos começar o nosso papo o seguinte. Esse é um tema que tem toda uma mística em torno dele, né? Transplante de coração e tal. Eu pergunto para você, por que você foi fazer transplante? Como é que isso aconteceu na tua vida? Sabe que recentemente eu estava conversando com a minha esposa e lá no INCOR também sobre isso, né? E quando eu era muito novo, eu falava que eu ia ser cardiologista. Falava de forma genérica, ser cardiologista. Pequeno, criança, falava isso. Depois os anos se passaram, eu me interessei um pouco ali por física, matemática um pouquinho, mas mais em física. Falei, vou fazer engenharia, meu pai é engenheiro, tinha alguns primos, tenho, né, alguns primos que são engenheiros. Vou fazer engenharia, e aí acabou que eu pensei na engenharia, mas logo, 6 meses depois, eu já vou fazer medicina, entrei na medicina. Na anatomia eu já me apaixonei pelo coração, daquele... O coração é apaixonante, né? É muito. E aí eu falei, eu preciso ver alguma coisa. Eu tinha um professor de anatomia na Federal, lá em Minas Gerais, que eu fiz a faculdade, a Universidade Federal. E aí o meu professor de anatomia naquela época era cirurgião cardiovascular, tinha sido, ele não estava atuando na época. E aí eu tive a oportunidade... Ele chamava Walter Hadi, ele já morreu. Walter Hadi trabalhou na BP um tempo. Ele fez cirurgia cardíaca, salvo engano, em Ribeirão Preto. Eu conheci o Walter Hadi. É mesmo? Conheci, ele fez cirurgia cardíaca em São José do Rio Preto, no Instituto de Moléstias Cardiovasculares. É ele mesmo, Dr. Walter Hadi. Faleceu? Faleceu. Que judiação. É. Um cara fantástico. Fantástico, super dotado. Foi teu professor? De anatomia. Ele era professor de anatomia. Mas olha que mundo pequeno. Coisa impressionante. E o Walter Hadi era cirurgião cardiovascular. Sim. E ele tinha algumas histórias interessantes. Ele conhecia o professor Zerbini e tal. Sim. E aí, nessa época, recentemente, naquela época, tinham voltado lá para minha cidade 2 cirurgiões cardiovasculares que um tinha feito o INCOR, outro tinha feito Dante Pazzanese. Eles voltaram e começaram já existia o serviço de cirurgia cardíaca lá, e eles começaram a ampliar o serviço da universidade. Eu, mesmo na anatomia ali, primeiro ano de medicina, né, assisti a primeira cirurgia cardíaca, era uma correção de CIA, eu vi o PET de pericárdio, eles fechando, e me encantei com aquilo, circulação extracorpórea. Não tem como não se encantar, né? E aí, dali para frente, falo para os colegas, residentes, alunos, que a gente tem contato bastante dentro da universidade hoje em dia, e até falo, olha, não fecha a mente tão cedo, né? Porque eu fechei totalmente, assim, segundo período, falei, era cirurgia cardíaca. E já, é impressionante isso, né? E até aí, conheci pessoas, fui conhecendo, vim para São Paulo, fui para a Beneficência Portuguesa, que você conhece bem, trabalhou lá tanto tempo, trabalha ainda, né? Na Beneficência Portuguesa, vim, naquela época, 2000 baixo ali, 2004, acho que 2005 que eu vim, estava na faculdade, fazia-se 60, 70 operações de corações por dia, acho que 60 operações de coração por dia ali. Os maiores centros do mundo. Era um volume absurdo. De realização de cirurgia cardiovascular, né? Impressionante. Era um volume absurdo. E aí, falei, bom, é isso que eu quero fazer. Enfim, aí segui o caminho natural naquela época para fazer. Eu queria fazer INCOR, tinha isso na minha mente. Quase fui para a Beneficência Portuguesa logo que eu terminei a faculdade. Mas aí eu fiz cirurgia geral, fiz os 2 anos de geral, mas assim, voltados totalmente para a cirurgia cardíaca.
nas férias, horas vagas, etc. Eu ficava sempre com eles lá em Minas. Depois eu fui para o INCOR. E aí dentro do INCOR, a gente já sabia das histórias. Até então eu não tinha vivenciado um transplante cardíaco. E fui vivenciar mais de perto, com uma vivência mais efetiva assim, do transplante, quando teve a criação do núcleo de transplante de coração. Eu já estava mais para frente na minha formação de residência médica. O Fábio Gaiotto assumiu a diretoria coordenação cirúrgica desse grupo, e eu me envolvi muito com ele, enfim, aí comecei aí. E é interessante que durante a graduação ainda, eu participei de um programa que chama Programa de Ensino Tutorial. Não sei se você já ouviu falar isso. É um programa do Ministério da Secretaria de Saúde. Não lembro como é que... Acho que era o Ministério da Saúde, algo assim. De Educação, na verdade. Ministério de Educação, obviamente, era uma universidade ligada ao Ministério da Educação, e esse é um programa que tinha um tutor. Em um certo momento eu tive que fazer uma autobiografia lá, e nessa biografia eu falava que eu queria fazer transplante e tal. Isso falando de forma bem resumida e por alto. Eu vi essa biografia recentemente e falei, caramba, eu já falava isso de transplante. Não só cirurgia cardíaca, mas transplante. Eu vi que você jogou para o universo, ele ouviu e te deu o que você pediu. E aí foi isso. Aí teve o núcleo de transplantes, que foi um espaço em que a gente divide, você conhece bem lá, frequentou tanto tempo, que a gente divide aquele ambiente de trabalho com cirurgiões, com cardiologistas, com enfermeiros. Esse é o segredo do sucesso do transplante. Multiprofissional, né? Multiprofissional, um grupo sensacional, voltado para isso. Hoje o INCOR é um sucesso em transplante no mundo. Não é só no Brasil, no mundo. Em número de transplantes, sem impressionante, né? E eu pergunto para você, para a gente esclarecer quem está nos ouvindo, quais são as principais indicações de um transplante de coração? Então, hoje, se a gente for comparar o que nós temos hoje no Brasil com o resto do mundo, a primeira causa, que é miocardiopatia dilatada, idiopática, é a principal de todas. Um coração que, por algum motivo genético ou não, é idiopático, ele evolui com disfunção, cresce de tamanho, e o paciente evolui com uma necessidade de medicações cada vez mais potentes. Em algum momento, essas medicações não são válidas mais, não servem mais para segurar o paciente do problema grave da insuficiência cardíaca dele. Ele acaba precisando de uma internação hospitalar, 2, 3, 4, é o que a gente chama de insuficiência cardíaca refratária. E aí ele precisa trocar o coração, porque a medicação já não está fazendo tanto efeito mais. Essa é a principal causa no mundo, miocardiopatia dilatada. Em segundo lugar, vem o que a gente chama de miocardiopatia isquêmica. Isquêmica é um infarto, é as obstruções coronarianas, placas de gordura que vão evoluindo nas artérias do coração. Às vezes tem indicação de colocar um stent, ou cirurgia, fazer uma ponte de mamária, uma ponte de safena, ou 2, ou 3, ou 4 operações. Mas em alguns casos, a insuficiência cardíaca que vem depois do infarto, a necrose do músculo, a morte do músculo, porque ele perdeu a sua função, porque não teve sangue naquele momento, o coração evolui com a mesma forma, com dilatação das cavidades, um coração fraco, com um músculo que não tem mais, que ele virou uma cicatriz, e aí precisa de transplante. Você diria o seguinte, então, assim, para a gente situar quem está nos ouvindo, se a gente somar o isquêmico com o dilatado, dá bem mais da metade dos casos. Bem mais da metade. Bem então, mais da metade. Para quem está nos ouvindo, o que a gente está conversando aqui? Como consequência do infarto, ou como uma dilatação que a gente não sabe a causa, né, que a gente chama de idiopática, o fato é que o coração perde a capacidade de bombeamento efetivo desse sangue, ele começa a voltar nessa 1, 2, 3, 4 vezes, até que chega uma vez que ele volta e não tem como dar alta, né? É isso. Ele vai ficando... É que a gente vê isso lá, né, de forma muito clara, não tem como dar alta, né? A gente não tolera, né? Exato, porque as medicações, elas evoluíram muito nos últimos anos, né? Esses pacientes, até alguns anos atrás, eles morriam antes de internar. Alguns ainda no Brasil, com certeza que não têm acesso real ao sistema de saúde, ele deve ter uma morte súbita em casa. Mas dos pacientes que têm acesso à medicação,
que fazem uso das medicações conforme foi prescrita pelo cardiologista, muitos deles vão evoluir para uma situação em que a insuficiência cardíaca é tão grave que ele precisa ir para o pronto-socorro. E é isso que você falou, ele interna, descompensado, a grande maioria das vezes edemaciado, com água nos pulmões, aí precisa tomar diurético, toma 1, 2 dias de diurético, melhora, faz uma medicação, o coração melhora um pouquinho e vai embora. E aí a cada reinternação que ele tem, esse é um dado interessante. A cada vez que um paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave, ele vai ao pronto-socorro, vai de alta, e retorna ao pronto-socorro, a sua mortalidade vai aumentando. Sim. E aumenta Ou seja, muito. Se vai e volta, é uma situação... nem todos que vão, voltam, Exatamente, né? exatamente. Por isso que esses centros, grandes centros transplantadores, são muito importantes, porque não só transplantador, mas um centro que trata em pacientes com insuficiência cardíaca grave. Porque esse paciente, às vezes, ele interna e você tem alguns dados que a gente já sabe que esse paciente ele não pode receber alta. E o que a gente vê é que, às vezes, eles vão em vários lugares, faz um diurético, ele dá uma melhoradinha alta. Até alguém que tem uma experiência na área vê e fala assim, não, esse paciente não pode receber alta. Interna, fica, lista e transplanta. Ele vai sair daqui transplantado. Isso. Que é a chance que ele tem, né? Para sobreviver. E aí eu te pergunto, vamos falar agora um pouco do doador. Como é que está a situação do doador no Brasil? O Brasil tem efetivamente um programa de doação? Quantos pacientes, em média, ficam em lista aguardando um transplante? Tem mais ou menos essa ideia, Samuel, para a gente passar para quem está nos ouvindo? Claro. Em relação ao sistema de transplante, Sistema Nacional de Transplante, ele é um programa do Ministério de Saúde, que é um programa muito correto, é um programa auditado, é um programa claro. A lista de órgãos, independente do órgão, se é coração, pulmão, rins, fígado, elas são listas muito honestas e corretas no tempo todo. Isso é uma coisa muito importante. O Ministério Público fica olhando Ministério isso. Público. Não tem como você auditada. Isso. E os pacientes têm acesso full time, né? 24 horas, eu posso entrar, ver o que está acontecendo. É muito importante a gente frisar isso, porque às vezes fica aquela impressão, não, será que porque o cara tem dinheiro? Isso não é assim que funciona. Não é desse jeito. Isso aí tem uma lista. Todo mundo que está listado tem acesso. E o Ministério Público olhando isso aí. Tem Câmara Técnica. Nem que alguém quisesse, conseguiria. Não tem como burlar. Não tem como porque, inclusive, é por prioridade. Então, a oferta nem vem. Eu tenho um paciente que é muito rico e ele está num hospital muito... rico no Brasil, um hospital importante, e eu vou conseguir. Não vai conseguir, não tem como. Não tem como. A lista é por prioridade, ele é por tipo sanguíneo. Então, essa história dos doadores é um ponto importante que você citou. A lista do transplante de coração, a gente às vezes fala fila, mas eu acho que o termo mais correto, assim, se a gente for analisar, é uma lista. Sim. Os pacientes ficam ali naquela lista e tem uma ordem de acordo com a data de inscrição, o tempo de fila, tempo de lista. Mas o mais importante, principalmente no nosso país, é o grau de gravidade da doença daquele paciente em questão. Então, hoje no Brasil, e eu falo no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no INCOR, por exemplo, que é o maior centro transplantador da América Latina, é muito raro a gente fazer assim, é quase impossível acontecer um transplante de um paciente que está em casa. É uma pena, porque esse paciente é um paciente que clinicamente está melhor do que, obviamente, o que está internado. Você fica só com o osso, né? Resumindo. É isso. Porque aquele paciente que está internado, já está muitas vezes há muito tempo internado, com balão intraórtico, com droga, então ele entra na escala de prioridade. Eu lembro quando estava frequentando lá, assim, não tem como vir de cá, tem tanto doente internado que é impossível, né? Que vem um doador O, por exemplo, tipo sanguíneo O, que é o mais comum da população. A chance de não ter nenhum O internado quase zero. É zero. Vai ter um O. Se não tem dentro do INCOR, vai ter no Dante Pazanese, vai ter na Escola Paulista, vai ter na Rede DOR, vai ter no Einstein, alguém vai estar internado com grupo sanguíneo O.
Então, esse é um ponto. Pra você ter uma ideia, você falou em números. O Brasil hoje faz em torno, em média, 380, 400 transplantes por ano. Tá. Isso full, todos os órgãos? Não, de coração. De coração. Só de coração. 380, vamos arredondar, 400 anos. 400 transplantes por ano. Tá. A estimativa do Ministério é que nós deveríamos fazer no Brasil perto de 2.000 transplantes. Nossa, meu Deus, então não fazemos nem um quarto, nem 25% do que a gente Exato. já deveria estar fazendo agora. Exato. Imagina o que está morrendo de gente, então. Por isso que a lista, se você ficar olhando a lista todo dia, é uma situação, assim, ruim de ver. Porque causa ansiedade na gente, né? Porque o paciente na lista do transplante, um exemplo, do transplante renal, o que o rim tem de diferente, por exemplo, do coração? O rim faz bastante transplante por ano. O rim tem a diálise. Então, o paciente, ele, obviamente, a hemodiálise é uma situação muito... prende o paciente, ele tem que ir para a clínica 3 vezes por semana, ou ele faz em casa, enfim, tem todo aquele transtorno. Do coração, ele entrou na lista, ele sai de 2 formas da lista. Ou ele transplanta, ou ele morre. E a lista, ela é muito mutável. Você olha a lista hoje, aí você, semana que vem, você olha de novo e fala assim, nossa, mudou, mas mudou mesmo. Ah, porque transplantou bastante? Não, a grande maioria é porque não transplantou. Infelizmente, essa aqui é a realidade. Então, a gente precisa transplantar mais. Esse é um dado. E aí, tem os dois lados. Tem um lado de que precisamos de mais centros transplantadores, hospitais dedicados a transplante. Sim. Esse é um primeiro ponto. Mas o segundo ponto, que é muito importante, é que nós precisamos de ter mais doação. Precisa ter mais doação. Eu acho que o Brasil, de maneira geral, deveria manter uma campanha permanente de estímulo à doação de órgãos. Exato. Isso é fundamental, porque você percebe a sazonalidade, né? Quando tem algum evento, alguma coisa, aumenta a doação. Aumenta. Aí, de repente, volta para a normalidade, parece que cai no esquecimento. Então, eu acho que a gente deveria manter aquecido isso, né? Lembrar o tempo todo que tem gente morrendo porque está precisando de um órgão que está deixando apodrecer. Esse ponto, isso é um outro fato que a gente tem que sempre comentar. Porque independe da sua vontade. Então, se você, Marco Volpi, morrer hoje, não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas, e aí, você vira um potencial doador. Tá numa UTI lá, teve lá algum problema grave, morte encefálica, potencial doador. Ele falava que ele queria ser doador, ele trabalhou com transplante a vida toda, se envolveu, um tema que ele gostava tanto, ele falava, então vamos... Não é a sua opinião, não é o que você falava. Na verdade, é o que sua família quer. É a família que vai decidir. Eu posso escrever no cartório, carimbar lá, assinar, reconhecer firma. Se sua família não quiser, você não vai ser doador. Por isso que essa conversa de doação ela tem que ser feita em vida. Sim. Então, as pessoas têm que saber claramente, falar, e você tem que comentar, eu tenho que comentar. Isso tem que ser uma coisa discutida no âmbito dos seios das famílias. Exato, para não ter dúvida, assim. Sim. Não, o Marco, não, ele é um doador, óbvio. Não precisa dessa pergunta, nem existe. Óbvio que ele é doador. Pronto. É isso que tem que ser claro, né? Então, por isso que você falou, é super correto, né? Essa campanha efetiva de doação é extremamente importante. Extremamente importante. Eu pergunto, para quem está trabalhando com transplante, e aí muitas pessoas têm essa dúvida, por isso que eu acho que vale a pena a gente tocar nisso. Como é que você sabe que aquele órgão ele é disponível para esse ou para aquele receptor? Vamos falar um pouquinho do cross-match, né? Esse termo que a gente usa tecnicamente, para vocês entenderem quando que o órgão pode ir para um e por que ele é para um e não é para outro, né? Como é que é feito isso? Na verdade, é assim, a lista, como a gente comentou, ela é por tipo sanguíneo. Tá. Então, tem lá o tipo sanguíneo O, B, A, AB. E os doadores, eles são ofertados para uma central. Tá. E a central vai entender se aquele paciente doador, ele tem
algum receptor que seja compatível com ele. Então, Tá. eu tenho Então, tudo começa pelo grupo Exato. sanguíneo. Exatamente. Tá. Então, eu vejo lá o grupo sanguíneo. Ó, existe um doador, um potencial doador, grupo sanguíneo O. Vamos supor, um homem, grupo sanguíneo O, que tem aparentemente exames que mostram que o coração tá bom. E essa oferta, ela vem direcionada para alguém que está priorizado do grupo O. Então, a primeira oferta é isogrupo, é grupo sanguíneo. Ok. Então, existe um O, um paciente, um receptor com uma insuficiência cardíaca grave que está priorizado no grupo sanguíneo O? Existe. Ótimo. Então, a gente vai ver se existe um match de peso também. Esse é um outro ponto. Esse é um ponto que eu acho importante falar. É. Tem um tamanho, né? Tem um Quer tamanho. dizer, não dá para pegar o coração pequenininho e colocar num cara enorme. Ele não vai dar conta. Então, também tem esse fator, né, Samuel? Exatamente. No adulto, é mais importante a história do coração muito pequeno para um receptor adulto. Então, existe uma variação ali que a gente considera 20% até 30% no máximo aí de diferença de peso para menos para a gente aceitar ou não. Claro que isso é muito variado, porque você pode ter, muitas vezes, um doador que tem um coração potencialmente muito bom e um receptor tão grave que você acaba aceitando esse, entre aspas, mismatch de peso, por exemplo. Tá. Esse ponto é interessante que na congênita, nos pacientes pediátricos, essa é uma diferença que é brutal, né? Porque é um coração muito grande para uma criança pequenininha, por isso que a oferta de crianças é pequena, é difícil. Difícil, né? Muito complexo. Se já é complexo os no doadores adultos, imagina na criança. Você imagina no grupo pediátrico. Mas então, voltando à história do como que funciona, né? Então, existe aquele potencial doador, ele tem um grupo sanguíneo específico, ele vai ser ofertado primeiro para os grupos, para o mesmo grupo sanguíneo, o isogrupo, de pacientes que estão priorizados. E aí tem basicamente 3 tipos de priorização. Tem um paciente primeiro que está recebendo uma medicação endovenosa, esses que nós comentamos, que vai interna, reinterna, internou, ficou, ligou a medicação na veia para sustentar o coração, dobutamina é a principal medicação, é o que a gente chama de inotrópico, ele melhora a força, a contração ventricular. E o paciente está lá internado, muitas vezes na enfermaria. Ele anda com a sua dobutamina para lá, faz atividade, mantém-se ativo. Esse é um doente priorizado por dobutamina. Ele tem um grau de prioridade. Tem o outro acima dele, que é o paciente que está com uma assistência circulatória mecânica, que o mais comum hoje no Brasil, que a gente tem disponível no Sistema Único de Saúde, que é o que a gente chama de balão intraórtico. É um dispositivo que fica do lado, é paracorpóreo, ele fica do lado do paciente, o paciente fica restrito ao leito. Na grande maioria das vezes é passado por numa artéria aqui na femoral, o paciente tem que ficar deitado, mas ele ganha prioridade. Sim, ele está na frente. Ele já está restrito ao leito. Restrito ao leito. Né? Ele está dependendo de, além de um medicamento, de mais um aparelho para manter e que o mantém deitado ali, né? Exatamente. Ele não vai poder mexer ali, né? Não tem como. Ele come deitado, ele vai no banheiro deitado. Tudo. É tudo deitado. Esse paciente tem que ser transplantado rápido. Então ele tem um grau de prioridade. Sim. Acima do balão, estou falando de tecnologias disponíveis na grande maioria dos serviços. Sim, que é o que a gente está vivendo na realidade nossa aqui. Acima do balão, hoje em dia, no estado de São Paulo, existe uma prioridade máxima para os pacientes que estão em ECMO. ECMO que foi muito comum na pandemia, por motivos pulmonares mas ficou muito famosa essa terapia, que é uma terapia de assistência ventricular acima do balão. Ela consegue suportar melhor o coração dos dois lados, suporta o coração direito, suporta o coração esquerdo, é biventricular, mas é uma assistência que o paciente tem que ficar totalmente restrito. Claro, estou falando na 99% dos casos. Falando que é o habitual, o habitual. Sem contar que é cara, né? É cara. É cara. Dentro do INCOR, por exemplo, que tem essa disponibilidade, a disponibilidade não é frequente, então existe um número, é restrito, são casos gravíssimos, e que esses
precisa ser transplantado em dias, em horas, se for possível. Claro. Não é a melhor forma de fazer transplante se você olhar na literatura. Claro, o melhor seria o máximo paciente que está com uma dobutamina no andar. É que nós estamos trabalhando com o viés, né? É isso. Aquele doente que vai andando, vai complicando porque não temos órgão, e aí Exato. a gente vai lançando mão do que tem para Exato. mantê-lo vivo. Obviamente, o sonho de consumo seria a gente conseguir fazer transplante do cara que está em casa. Está em casa. Exato. Claro. Que está bem, com a medicação, insuficiência cardíaca já estabelecida, refratária, mas clinicamente ele está estável, ele está bem, ele vem para o transplante e transplanta numa situação muito melhor do que esses pacientes que eu falei para você. Mas a oferta vem primeiro para os priorizados. Então, basicamente, são esses 3 grupos de pacientes priorizados. É o que eu disse. Tipo O, mesmo que seja B, que é mais raro, A, B, provavelmente vai ter alguém priorizado. Provavelmente vai ter. Em alguns casos, que por acaso não teve compatibilidade, pode ser que essa oferta venha para receptores que não estão priorizados. São os setores que estão em casa. Tá. E aí vem uma outra questão dessa compatibilidade que você estava comentando do cross-match. Que nós, por algum motivo, por contato com sangue, cirurgias prévias, às vezes gravidez, puerpério, a mulher, ela pode entrar em contato com antígenos, coisas imunológicas que não são delas, e ela desenvolve anticorpos. Então existe um painel que todos os pacientes que estão listados, esse painel é feito. Um painel de reatividade, para ver se eu tenho anticorpos contra alguns antígenos presentes na população de forma geral. Então, essa história do cross-match que você perguntou é basicamente isso, eu entender se aquele coração, se eu tenho anticorpos contra um possível doador. Ou seja, além da compatibilidade do sangue, para que a gente não incorra em perder esse órgão por uma rejeição, Exato. Porque apesar de estar compatível o sangue, ele tem anticorpos que com muita probabilidade vão para cima daquele coração agudamente, né? Exato. E isso melhorou muito nos últimos anos, porque hoje em dia a medicina disponibiliza de tecnologia que você consegue identificar isso mais precoce. Então, aquelas rejeições que existiam antigamente, rejeições que a gente chama de hiperagudas, ou seja, o nosso corpo ataca aquele coração de forma na sala operatória, terminou a cirurgia e o coração não vai funcionar direito, não vai bater direito por conta desse ataque. Já sai no prejuízo, né? Isso não existe tão frequentemente, mas graças a Deus, por conta desse cross-match que a gente consegue fazer de forma mais efetiva. Então, quando o paciente vai para o transplante, habitualmente ele tem já uma análise do cross-match, seja virtualmente, seja um cross-match até real, que a gente consegue fazer, que é rápido. E a gente já sabe que do ponto de vista imunológico, aquele coração vai ser compatível. E é feito o transplante 99% das vezes com esses pacientes que estão priorizados, não em casa, priorizados em regime hospitalar. Esse é o calcanhar de Aquiles do transplante, né? Sim. É o déficit de doador. Isso não é só no Brasil, esse é um problema mundial. Mundial. O número de pacientes que precisam de transplante é muito maior da oferta que existe de doadores efetivos. Nós vamos voltar nesse tema, mas apenas para a gente seguir dentro da cronologia. Ok, acertou-se, vamos fazer o transplante. Para quem está nos ouvindo, o que é feito no transplante? Como é que você corta esse coração? Como é que vai captar? Quem é que vai? Como é que funciona isso? Então, tem um grupo que vai captar, enquanto está na captação, o outro já está trabalhando aqui, né? Eles trabalham meio que sincronizados, certo? Então, eu queria que você comentasse para quem está nos ouvindo como é que é feita a retirada desse órgão e como é que depois você faz para pegar esse órgão aqui, tirar o coração e pôr o novo. Esse é muitas pessoas que têm curiosidade sobre o transplante perguntam sobre isso. Na verdade, é assim, o transplante cardíaco ele é uma cirurgia, todo mundo sabe disso. Então, é um cirurgião que vai lá e vai precisar tirar aquele coração que está doente
e vai basicamente suturar um coração novo. Eu explico depois basicamente como que é feito. Só que esse coração que veio doado, eu não posso demorar, não para fazer a cirurgia em si, não é isso que eu estou dizendo, mas eu não posso demorar para ele voltar a bater. Então ele tem um prazo. Tem um tempo. Né? Então quando essa oferta vem, o grupo vai avaliar se existe logística para isso acontecer. Então isso depende de aonde está esse doador. Esse doador está na cidade de São Paulo? Muito bem. A chance da gente conseguir um apoio aéreo de Águia, ou Pelicano, da Polícia Civil, ou da Polícia Militar, para transportar esse coração de um hospital para o outro, porque o trânsito está muito pesado naquele dia, para chegar o mais rápido possível. Dentro de São Paulo a gente consegue fazer, no interior de São Paulo, perto, consegue fazer. Agora, no interior um pouco mais longe, em São Paulo ou em outro estado, eu preciso de um apoio logístico. Claro. Então, a gente precisa entender se, do momento que o cirurgião, que foi fazer a captação, então, respondendo a sua pergunta, existe um grupo de cirurgiões que naquele dia daquele transplante, eles vão se dividir. Vai uma equipe fazer a captação e vai ficar uma equipe para implantar o coração. Essa equipe que faz a captação, ela fica em contato full tempo todo, full time com o paciente, com a equipe que está preparando o receptor. No momento que ele capta o coração e coloca uma solução nesse coração para protegê-lo, chama solução de cardioplegia. Cardioplegia. É uma solução que você injeta no coração e nos dá um tempo de proteção até que você consiga reperfundir, trazer e terminar e fazer ele bater novamente. Esse tempo, normalmente ele não pode ultrapassar 4 horas. Isso é importante que você que está nos ouvindo. Do momento em que parou a circulação do coração que vai ser doado até ele está batendo no peito de quem recebeu, o ideal é que esse delta T seja de 4 horas. 4 horas. Então, toda a logística ela é calculada dentro desse tempo. Que é um tempo grande, aparentemente curto, mas dá para fazer com logística e treinamento e equipes treinadas. A gente consegue fazer captações em Santa Catarina, para fazer o transplante em São Paulo, captações no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em Brasília, em Goiás. Você consegue fazer captações num leque muito grande de lugar, mas isso tem que ser muito coordenado. Sim. Porque 4 horas, como eu disse, é um tempo relativamente... a gente fala, para nós é um tempo que dá para fazer bastante coisa, mas se você piscar o olho e errar alguma coisa, obviamente que isso não acontece, mas se isso acontece, você piscou, você ultrapassou as 4 horas. Sim. Então essa logística tem que ser muito bem arrumada para isso não acontecer, obviamente. E o grupo, por exemplo, do INCOR é muito treinado nisso. Então, vira como se fosse uma rotina, porque todo mundo sabe exatamente o que está fazendo. Os times, né? Os times ficam, olha... E outra... O coração, quando a gente faz a captação do coração, o tempo de isquemia, que é esse tempo de 4 horas em que o órgão não está recebendo sangue, como a gente tirou o coração, ele começa para todos os órgãos. Então, a cirurgia da captação ela tem que ser muito coordenada também. Não é só o cirurgião cardiovascular chegar lá e captar o coração porque a isquemia do fígado começou, a isquemia dos pulmões começaram. A isquemia dos rins. Parou de circulação. Tudo, não tem circulação mais. Exatamente. Então, o momento desse clampeamento da aorta, que é um momento que nós paramos a circulação do coração, ele tem que ser muito coordenado com as outras equipes também. Com as outras equipes também. Então, tem que ser um tempo certo. Então, não adianta querer... O meu receptor está grave, eu vou correr um pouco. Claro que isso existe, essa discussão da logística, do melhor tempo para cada órgão, mas o coração tem 4 horas, que é um tempo, em comparação com os outros órgãos, é um tempo mais curto. Então, dependendo da gravidade do meu receptor, essa corrida contra esse tempo, ela é mais forte, dependendo do caso, ela é mais leve, da distância ela é mais leve, a gente pode ir com mais calma, mas na grande maioria das vezes existe uma corrida, existe uma corrida de vai chegar, vamos terminar, porque o receptor tem que ser induzido.
anestesia, é uma cirurgia. Sim. É todo um processo. O coração vai chegar, ele já está de peito aberto, Tá pronto, Exato. que é para entrar em perfusão Exato. e já, né? O tempo correto é saiu, chegou, implantou. Implantou. Esse é o tempo correto. E o que é interessante, eu relembrando de algumas captações que eu fui acompanhar, é claro que a doação acaba sendo dos outros órgãos também. Então tem aquelas situações da transição. Olha, me deixa um pouco de cava inferior porque vai ter transplante de fígado. Olha, eu preciso da pulmonar porque vai depois usar o pulmão. Então é importante, inclusive, haver uma sinergia das equipes. Trabalho em equipe para que você possa, obviamente, otimizar os órgãos. São muitas pessoas que saem da fila. Mas então, estamos lá, vamos fazer o transplante. Como é que o Samuel faz o transplante lá? O que ele costura e onde? Para que o povo que está nos ouvindo possa nos entender. Então, nós sabemos bem que o coração, ele, basicamente, o sangue pouco oxigenado que nossas células produzem cai no lado direito do coração. Pelas cavas. Veia cava inferior, veia cava superior. Esse sangue é bombeado através do ventrículo direito para os pulmões, através da artéria pulmonar. Os pulmões oxigenam o sangue cai no lado esquerdo do coração, através do átrio, veias pulmonares, átrio esquerdo. O átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo contrai e manda sangue para a aorta, e a aorta distribui o sangue para todo o corpo. Então, os cortes do coração para fazer o transplante são as cavas, onde o sangue venoso vai chegar. Está chegando. A artéria pulmonar, que o sangue vai para os pulmões. E a aorta. E além disso, obviamente, as veias pulmonares chegam no átrio esquerdo. Na grande maior parte, mais de 95, 98% dos transplantes, a costura, a sutura é feita no átrio esquerdo. Com as 4 veias pulmonares. Então o transplante que agiliza também, né, Samuel? Agiliza. Que a gente vai fazer uma a uma, ou tirar um flap com 2 e 2, Exato. Né? Isso é reservado para casos de, por exemplo, neoplasias cardíacas, ou átrios esquerdos muito grandes, em cirurgias você pode dividir em 2. Mas a grande maioria das vezes, o átrio esquerdo, essa anastomose é feita no átrio esquerdo, englobando as 4 veias pulmonares. Tá. E o coração, a parte mais posterior, mais perto da coluna, é o átrio esquerdo. Então a ordem de anastomose começa da parte de baixo primeiro para cima. Então átrio esquerdo primeiro, depois vem veia cava inferior. Isso é o que nós fazemos habitualmente. Okay. Feito isso, vai faltar pulmonar, aorta e cava superior. E é basicamente essa ordem que nós utilizamos. Artéria pulmonar, artéria aorta, que é onde o sangue vai chegar oxigenado, que vai perfundir o coração de volta. Terminou essa sutura da aorta, esse coração é reperfundido. E nesse momento a gente fala, que horas são? 8h50. Que horas foi o clampeamento? 5h50. Nós temos então esse período, estamos dentro das 4 horas. Ok. Tá tudo bem. Esse coração reperfunde, ele volta. Aí você faz o restante das anastomoses mais relaxado. Aí a cava superior a gente faz com o coração já batendo, reperfundido, etc. Então essa é basicamente a ordem que nós fazemos do transplante. E andando um pouquinho mais, aí ele vai para a UTI, ok? Ele vai ficar na UTI. E quais as complicações pós-transplante? Vamos esclarecer um pouco quem está nos ouvindo. Existe uma alteração que não é genética, não é imunologia, o sistema imune atuando contra o coração, que chama-se, isso que eu falei agora há pouco, que é da rejeição hiperaguda. Sem isso, já com cross-match negativo, ou seja, aquele coração é compatível, existe uma doença, uma condição que o paciente, que mais mata o paciente nos primeiros 30 dias e até 1 ano, que impacta em até 1 ano, mas nos primeiros 30 dias, principalmente nas primeiras 24 horas, a principal condição que chama-se disfunção primária do enxerto. É uma condição em que o coração não desempenha a sua função de forma normal.
Ela está muito ligada ao tempo de isquemia fria, né? Está ligado ao tempo de isquemia, está ligado à condição do receptor, está ligado à condição do doador. É uma doença que ela é multifatorial. Tá. Ninguém sabe bem ainda, na medicina, nos estudos, o que realmente causa. Sabe-se de medicações que podem influenciar, por exemplo, o uso de antiarrítmicos em dose muito alta no pré-operatório pode acometer esse coração, ou doadores em condições não muito favoráveis, dependendo do tipo de morte encefálica, tem relação com isso também. Essa história do mismatch de tamanho tem uma relação com isso. Mas essa é uma doença que mais impacta a mortalidade. Então seria aquela que seria o início. O início. Tá? Reperfundir o coração e ele não desempenha a sua função de forma habitual. Então, passou isso, ele desempenhou a sua função, é um coração que está bem, conseguimos desligar a circulação extracorpórea, o coração assumiu o ritmo normal, o paciente ficou bem, foi para a UTI, que é a condição que você falou. Nessas primeiras 24 horas, as principais condições que podem levar a algum problema no transplante, tirando a disfunção primária do enxerto, que é essa, são problemas técnicos ali do transplante. Algum sangramento, que pode inerente a toda a cirurgia do coração. Ok. Recuperou dessa fase, o paciente ficou bem, a função ventricular está normal, aí vem um outro problema que a gente tem que acompanhar muito de perto, que são relacionados à infecção. Porque esse paciente está imunossuprimido. Esse paciente está imunossuprimido. Tá. Então o paciente toma medicações para não atacar o coração novo, que não é compatível, vamos dizer, do ponto de vista genético com aquele receptor. Então eu preciso diminuir a minha imunidade para poder fazer aceitar, o corpo aceitar o órgão doado. E por conta disso, aquele receptor ele fica mais suscetível a ter algum grau de infecção. Então isso tem que ficar muito de perto nessa fase, porque no início a imunossupressão é maior. Depois que o coração se adaptou, e que a gente faz uma biópsia lá no primeiro mês de transplante e analisa ela no microscópio e fala, olha, o seu grau de rejeição é baixo, pequeno. O cardiologista especialista em insuficiência cardíaca, ele até diminui a imunossupressão, ele toma algumas medicações. Então o segmento é feito com essas biópsias, ou seja, faz uma punção, vai lá e tira um pequeno fragmento do coração, Exato. olha numa lâmina e avalia para ver doses Exato. de imunossupressão. Exato, e ele vai guiando. Tá. Então, essa parte infecciosa, ela é mais importante nessa fase inicial, mas aí eu lembro que a grande maioria dos nossos pacientes já estão internados. Estão internados há 1 mês, 2 meses, 3 meses, então eles estão colonizados com bactérias hospitalares. Então, isso é um calcanhar de Aquiles também. De Aquiles grande, né? Porque não é um paciente que veio de casa, é um paciente que está internado. Pele toda colonizada, às vezes com a parte nutricional já bem comprometida. Claro, deitado. Deitado. Muito bom. E tardiamente? Bom, esse paciente recebeu alta, ele está seguindo lá no ambulatório. Qual é o calcanhar de Aquiles tardio do transplante? Então, em relação ao coração, existe uma doença que chama doença vascular do enxerto. Por conta da imunossupressão crônica e do ataque imunológico ao coração, que ele é barrado pela medicação que você usa, mas isso gera um processo inflamatório crônico do coração, principalmente das coronárias, que são as artérias que levam sangue para o músculo. Então, a longo prazo, esse paciente pode desenvolver placas inflamatórias ou ateroscleróticas também nas coronárias e esse paciente desenvolver possibilidade de ter infartos por conta desse coração. E aí que não volta tá todo o ciclo de novo. Vai ciclo. afetar o enxerto, pode e infartar, aí vai... Tal. Muitas vezes precisa retransplantar, existem casos que precisa revascularizar, pode ser até com angioplastia, ou pode ser até com cirurgia, em casos selecionados. Então, esse é um problema. E, além disso, outras doenças. Existem até neoplasias que podem estar associados ao processo de imunossupressão crônica que o paciente pode desenvolver.
Então, na verdade, você trocou uma doença, uma insuficiência cardíaca grave, que provavelmente aquele receptor sem a oferta, ele morreria em 6 meses. Você trocou aquela doença por uma rejeição, por uma outra doença. Só que ela é acompanhável. Mais administrável. Administrável, muito bem administrável hoje em dia, e cada vez melhor, com uma expectativa de vida de 10 anos e 70%, que é a mortalidade esperada no Brasil. Então, um paciente que morreria em 6 meses, 70% deles estarão média, vivos em 10 anos. Ou seja, 10 anos ele faz. Isso é a avaliação que nós temos hoje, 2024, aqui avaliando. Mas daqui 5 anos, medicações novas vão surgir. Daqui 10 anos, coisas mais modernas vão surgir. E talvez essa expectativa de 10 anos seja muito mais. Então, até esse número é um número que é questionável. Então, quanto tempo que dura o transplante? Dura para sempre. Dura para sempre. O paciente tem que saber isso. Daqui 10 anos muda, daqui 5 anos muda. É muito dinâmico. É muito dinâmico. Muito dinâmico. Samuel, estamos caminhando para o fim. É uma pena, porque o papo está delicioso. E agora eu quero te fazer algumas perguntas importantes. Você é um amigo querido, um baita cirurgião. Quem foram os teus inspiradores dentro da área cirúrgica? Quem que você poderia dizer para quem está nos ouvindo? Olha, eu me espelhei nessas pessoas. Olha, poderia dizer vários aqui que foram os cirurgiões que me inspiraram. Mas sempre tem um ou dois que são aqueles, o turning point. Na área da cirurgia cardíaca, eu diria que são 2 cirurgiões. O professor Luiz Puig foi um cirurgião que eu trabalhei durante alguns anos no início da minha formação. Nos conhecemos lá, inclusive, antes de você estar ainda no... Exatamente. Eu trabalhei durante 5 anos com ele, um mestre, um grande cirurgião, me deu várias oportunidades. E mais ou menos na mesma época disso, ainda terminando a minha formação, que eu comecei a trabalhar com ele já no final da minha formação, eu já tinha uma associação com o Fábio Gaiotto, que hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele. E ele é um cirurgião que coordena o núcleo de transplantes do INCOR hoje. Então, que foi um cirurgião que também, de forma muito importante, me influenciou no transplante, em outras cirurgias também. É um paizão, né? É um paizão, exatamente. É um amigo, eu sou sócio dele hoje e a gente trabalha bastante. Então, eu diria que são esses 2, de forma bem específica, assim, na minha vida profissional, foram os cirurgiões que mais me influenciaram diretamente, principalmente na área de transplante, com o Gaiotto, por exemplo. Estivemos aqui com Samuel Padovani Stephen, falando sobre transplante cardíaco. Tem muito mais coisa para falar sobre transplante. Nós demos uma conversada nos temas principais, mas esse tema a gente poderia ficar a noite toda aqui, né, Samuel? Eu quero agradecer muito a você ter vindo, ter esclarecido para quem está nos ouvindo. É sempre uma alegria receber amigos, você está brilhando aí no transplante, isso é muito legal para a gente que acompanha o teu sucesso e trazer informações tão importantes. O INCOR é motivo, gente, de orgulho para todo brasileiro. Nós temos um dos maiores centros transplantadores de coração do mundo no Brasil. E tem muito brasileiro que não sabe disso. Então nós podemos nos orgulhar. É ou não é, Samuel? Sem dúvida. É uma instituição de um peso muito grande. Muito grande. Impacta muito na vida das pessoas. Um centro formador de que todo brasileiro teria que olhar com muito orgulho. Samuel, muito obrigado pela tua presença aqui no Saúde em Pauta. Obrigadão. É isso aí. Saúde em Pauta é o seu encontro semanal com a saúde. Nós esperamos você.